Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos ao programa Despertos, um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, eu sou Cris de Pascoal e hoje apresentaremos Maria Sepereda, que é PhD, pesquisadora e escritora da trilogia Sol Negro. Tudo bem, Maria? Seja muito bem-vinda ao Despertos. Oi Maria, boa noite. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Mauro? Tudo A ótimo. honra enorme estar contigo, hein, Maria? A honra é toda minha, sempre a mesma coisa. Legal, vamos que vamos. Hoje nós vamos falar da tecnologia e energia livre, que é a infindável fonte que nos é negada. Eu vou começar perguntando o que é energia livre, Maria? Ok, de uma forma bem simplista, né, para o pessoal entender, com o foco da termodinâmica, o termo energia livre refere-se a uma parcela de energia total de um sistema que é possível de ser transformada em energia mecânica, gerar uma produção de alguma coisa, via uma execução de um trabalho por parte de um sistema. Então, a importância em aplicações de engenharia. E o Nikola Tesla conhecia muito bem esse tema, né, que é um dos meus queridos ídolos, que ele falava que a energia livre está disponível no universo e no nosso planeta por todas as partes dele e em tudo que se possa olhar. Quer dizer, nós somos seres de pura energia, o planeta é pura energia, portanto, o que não falta aqui é energia livre, né? Certo. Ok, muito bom, hein? Muito bom. Interessante. Maravilhosa resposta. Maria, esclareça melhor. O que ocorre com as tecnologias que poderiam nos dar acesso ao uso da energia livre em nosso planeta? Uau! A nossa realidade atual é a da supressão. A gente vê isso há muito tempo, a supressão das tecnologias que desenvolvem o tema. Atualmente, já faz tempo, né, é dado ênfase e foco às tecnologias que são motores ou sistemas a explosão, poluentes, que causam danos ao meio ambiente, ao invés de dar aos sistemas de motores a implosão. Tem gente até que fala implosão, tem motor a implosão, quer dizer, não tem, né, mas era para ter, eis a questão, que são benignos, não gerando danos. Eu vou falar disso no programa seguinte, onde nós vamos falar sobre energia vril, e aí eu vou abordar um pouquinho melhor esses motores a implosão. Pois então, a energia livre foi uma teoria de conspiração. Então, hoje, quando a gente fala de energia livre, parece que a gente está falando de conspiração, né? E porque a deturpação do conceito foi tão bem feita que parece que a gente fala de alguma coisa que não é possível. E essa teoria da conspiração sobre a energia livre, ela alega que a tecnologia que pode transformar os atuais métodos de produção de energia elétrica está sendo suprimido por certos grupos de interesses especiais. Esses grupos estão geralmente relacionados com a indústria de petróleo, gás e energia nuclear, além de empresários, governos e banqueiros, para quem a tecnologia atual é obviamente rentável. Portanto, se analisar bem isso, as pessoas vão entender que não é bem uma conspiração da teoria da conspiração, é uma conspiração real, né? Nesse contexto, então, que a gente pode falar, o termo energia livre, ele não deve ser identificado apenas como uma energia livre termodinâmica, é muito além. Geralmente ele é usado para se referir a tecnologias transformadoras que têm um potencial de reduzir drasticamente os custos de energia com investimentos acessíveis a todos, né? E tem, centenas, milhares de físicos que tentam trabalhar nisso e inventores que estão desafiando a ciência ortodoxa, que muitas vezes ridiculariza esse grupo de pesquisadores que trabalham em coisas que parecem intangíveis, né? Para trazer essas tecnologias não poluentes ao conhecimento de todos. Então, existiram protótipos reais que desafiam a física clássica, incluindo experiências fenomenais de consequência em muitos dos processos de mexer com energia livre. Uma das consequências é cair e conhecer o tema da antigravidade, como aconteceu com o experimento de um cientista chamado Thomas Townsend Brown, do famoso efeito Biffeld-Brown. É um dos muitos, né? Esse, na verdade, correu atrás de muitos trabalhos do Tesla para chegar onde ele chegou, e a parte da transmutação de metais. Podemos até mencionar
desde Nikola Tesla até a fusão a frio, que são tecnologias que constam da literatura científica, de motores magnéticos até a propulsão inercial, né? Existe um olhar inovador e até inspirador sobre as principais teorias e dispositivos práticos que podem utilizar a energia de ponto zero. Os físicos reconhecem que é uma fonte disponível que existe em todo o universo, essa energia de ponto zero, como um rio de energia eletromagnética que corre de forma infinita e ela é acessível. De acordo com os defensores da energia livre, o principal motivo por trás da supressão é a preservação do status quo, né? Ou seja, da exploração do petróleo, por exemplo, e das hidrelétricas e energia atômica, né? E o aumento sustentado de preços desses combustíveis e desses sistemas para serem usados em motores a explosão. Um exemplo disso, e é uma questão histórica de novo, a gente dá sempre o exemplo do Nikola Tesla, e quando ele teve uma pequena parte de investimento do JP Morgan, que até certo ponto ele percebeu que o interesse do Tesla era fornecer energia livre para a população do planeta por métodos que ele não iria ter controle e ele não ia ter como cobrar, né? Então, quando o Tesla acendeu dezenas de lâmpadas sem fio, wireless, Tesla foi o primeiro a falar o termo wireless, sem fio, dispostas no terreno ao redor da unidade do Colorado Springs, onde ele construiu aquela famosa torre com cara de cogumelo, que é a bobina de Tesla. Ele posteriormente chamou isso de bobina de Tesla, ionizando a atmosfera e sem uso de fios. Ele constatou que ao fazer essa ionização do ambiente, as lâmpadas se acendiam e realmente se acenderam e assim permaneceram por horas. Esse é um fato que está bem representado naquele famoso filme que ficou ótimo, The Prestige, ou O Grande Truque, com o Hugh Jackman e o David Bowie fazendo o papel do Tesla, que ninguém reconhece o David Bowie naquele papel, de tão bem que ele está. E sem dúvida é um fato histórico oficial, porque ele foi registrado por testemunhas, aquilo ficou como considerado, ninguém tem dúvidas que o Tesla fez o que ele fez, né? Ao constatar essa proeza, o JP Morgan então viu que o Tesla não queria cobrar isso das pessoas, não haveria como criar uma forma de impedir as pessoas usarem essa energia que estaria disponível. E, claro, com isso, o Morgan, digamos, fechou o projeto e não mais financiou o Tesla. O que o Tesla fez e provou foi exatamente o que os povos antigos já faziam, né? Ele não inventou, o Tesla reinventou, pois as pirâmides foram construídas com o uso da iluminação da energia livre. Aí eu falo dos egípcios, os do muito antigo império, digamos assim, né? Porque os mais recentes, eles perderam essa informação. Às vezes as pessoas falam assim que as pirâmides mais novas do Egito, na verdade, são as mais velhas, e as mais velhas são as mais novas, porque a construção das pirâmides mais antigas, que são as que realmente são consideradas mais novas, foi feita através do processo de energia livre. E nesses templos, como o templo de Dendera, você tem os desenhos das lâmpadas do templo de Dendera, fantásticos, são lâmpadas como aquelas lâmpadas do Thomas Edison. Então não existem cinzas nas pirâmides, dentro das câmaras das pirâmides não tem cinzas. Se eles tivessem construído aquilo com tochas e com velas, seja lá o que fosse, haveria cinzas em grande escala, porque os ambientes eram pequenos, né? E não há. Verdade, eu estive lá e vi pessoalmente essa informação que você está dando, viu, Maria? Então, cadê as tochas, né? Não tinha tochas, né? Então, os egípcios produziam energia através de vários métodos. E esse é um tema para nós, assim, para a gente abordar, a gente já até abordamos, né, aqui mesmo no programa anterior do Despertos, quando a gente falou da tecnologia do som, usando-se frequências específicas para gerar energia de ponto zero. O som gera energia, e a energia pode ser também transformada em eletricidade. Fato esse que era bem conhecido pelas dinastias, como eu disse, as antigas, as mais antigas, e gradualmente perdido no tempo. Bom, pessoal, olha,
Hoje existe a produção de energia solar, né? Isso não é um dos tipos da energia livre? Ah, sim, sem dúvida. Um dos tipos é esse que a gente pode ter uma coisa até hoje já em mãos, mas que não se explora tão bem, né? O que acontece com esse tipo de tecnologia aplicada? Algumas tecnologias de energias renováveis, tais como células solares e biocombustíveis, e outras tecnologias eficientes, né, que seriam veículos elétricos, eles estão sendo suprimidos ou enfraquecidos porque se mantém com baixa capacidade e qualidade, né, por governos, por grupos de interesses especiais, né? Então, a investigação, pesquisa de tecnologias de fontes de energia livre é geralmente considerado como pseudociência ou irrealista pela comunidade científica. Você tem um dogma desgraçado dentro da ciência e em cima disso também, né? Então, atualmente existem incríveis aparelhos e tecnologia de energia livre que são praticamente desconhecidos da grande maioria da população mundial e que são utilizados que não são utilizados em grande escala, são utilizados às vezes só em pequenos grupos, né? E muito menos divulgados em grandes escalas, mas que têm existido, pelo menos desde o final do século XIX, por volta de 1880. Então, inúmeros físicos, engenheiros, inventores das mais variadas nacionalidades têm desenvolvido tecnologias que se repetem, não no mesmo estilo, mas às vezes aproveitando o mesmo sistema, e elas fornecem energia livre durante um período muito grande, e a gente tem isso já há mais de 120 anos de conhecimento de que é possível, mas esses protótipos desaparecem, né? Então, essa tecnologia já poderia ter sido implantada e estaria sendo utilizada em escala mundial para substituir os nossos obsoletos motores movidos a petróleo ou gás, fornecendo assim energia grátis ou de baixo custo, efetiva e que não agrediria o ambiente ou iria deteriorar o planeta, que é o que a gente tem hoje em dia. Então, existe uma quantidade razoável de informação disponível na internet sobre motor magnético livre ou gerador magnético, basta pesquisar em inglês, para variar. A gente sempre acha muito mais, em português muito menos, né? Se procurar em inglês, né, você vai ter o valor, muito dado assim, magnetic motor ou free magnetic generator. Você encontra um monte de publicações, um monte de protótipos, patentes que são colocadas e que ali ficam, né? Esses motores só são encontrados na forma de protótipos feitos por engenheiros e pesquisadores independentes que não conseguem financiamentos para etapa 3, ou seja, escala industrial. Infelizmente, essa é a nossa situação. Infelizmente, né? Maria, tem alguns vídeos na internet de veículos em escala de testes piloto, de veículos japoneses. Você poderia falar um pouquinho a respeito? Tem, eles são bem bonitinhos e funcionam muito bem, viu? Agora a gente precisa ver isso, ver se sai da escala piloto e se segue em frente. Você deve estar se referindo àqueles veículos com motores magnéticos, onde a energia é gerada por eletromagnetismo, né? Eu brinco que quando eu vejo esses vídeos, né, o Nikola Tesla, se fosse vivo, já teria construído uma série deles, né? Mas, claro, ele não teria conseguido produzir em escala industrial. Né? Para encontrar esses vídeos de veículos japoneses, basta digitar no YouTube as palavras Genesis mais Motorcycle mais Japan. Aí você vê os vídeos ou seja, você vai ver coisas que são possíveis de se fazer, a eficiência deles é fantástica. Feito, muito bom. Muito legal, hein, Maria? Bem, além do Nikola Tesla, que outro pesquisador se destacou por projetos avançados nesse campo da energia livre, Maria? Pois é, o maravilhoso professor John Searle. Na minha opinião, um nome que merece destaque na mídia e está mais obsoleto que o Nikola Tesla, né? O criador do Searle Effect Generator, que é o SEG, o SEG. John Searle é um dos mais negligenciados inventores da história, está vivo ainda, acho que por isso não gera tributo, né? O Nikola Tesla, ele está saindo do anonimato no qual viveu por tanto tempo, né? E falta a mesma coisa acontecer com o Searle. Parece que a onda de revelação está começando a se formar. O John Searle nasceu em 2 de maio de 1932, criado em um orfanato e posteriormente cuidado por uma família muito pobre, onde a história dele de chorar, assim, onde ele foi maltratado, perdeu a audição por maus tratos de um dos ouvidos.
ele tinha, desde pequeno, ele é considerado uma aberração, né? Porque o Tesla também tinha isso, né? Ele é considerado uma aberração, só que a família dele entendeu ele um pouquinho melhor, porque a família dele toda era esquisita. No caso do Sir, em um orfanato, imagina, coitadinho, era considerado uma aberração, porque ele tinha sonhos recorrentes ligados ao campo da matemática, energia e energia ligada à natureza, incluindo a forma de como obter. Ele era uma criança irrequieta, extremamente inteligente, que ficava montando e desmontando coisas, tudo que ele encontrava pela frente saiu correndo atrás dele, porque ele desmontava tudo para remontar, né? Devido a alguns sonhos recorrentes, ele escreveu um livro fantástico na área da matemática, ainda difícil para a maioria entender, chamado de A Lei dos Quadrados, onde ele desenvolve incríveis ideias da física, desde a física, a ciência médica, engenharia elétrica, filosofia e muito mais. Aliás, o Sir Generator, ele obedece a essa lei dos quadrados. Tem filmes dele no YouTube, vários filmes, mostrando com descrição o que é a lei dos quadrados e como funciona. Eu chamo isso de matemática extradimensional, né? Porque com isso você domina a energia do universo. Então, o Sir, com 14 anos de idade, ele já trabalhava com reparos na área elétrica em uma empresa de Londres. Ele sempre foi para isso, o pai dele não deixou ele fazer faculdade de medicina, ele queria fazer medicina, veja bem, e o pai não deixou, embora ele tivesse bolsa e tudo mais. Aí, rapidamente, ele começa a desenvolver as ideias que vinham, sonhos para ele. Aí ele desenvolveu a ideia do protótipo do motor que geraria energia eletromagnética, construído com magneto, roldanas e vários círculos concêntricos onde essas outras partes giravam. O sistema em si é muito simples, diga-se de passagem, extremamente eficaz. Então, posteriormente, ele trabalhou na Royal Air Force, que na área elétrica de computação até se desenvolveu, junto com o apoio até da Força Aérea, né, inglesa, o Sir Effect Generator, de forma mais adequada. Então, o SEG, que é o Sir Effect Generator, que é o gerador Sir, é um motor linear operacional montado em uma cama de fricção circular, similar àquilo que a gente tem daquele trem maglev, que usa para levitar sob trilhos, né? Devido à supercondução gerada, ou tinha, né? Parece que o maglev não funciona mais. Ele converte a temperatura ambiente, calor e radiação em eletricidade. Veja bem, ele não precisa daquilo que o maglev precisava gelar, congelar os trilhos, né, em temperatura supercrítica. No caso, o Sir Generator, ele trabalha a temperatura ambiente, ele não precisa de gelo, ele não precisa de ligar na tomada, ele não precisa de nada. O Sir Generator, ele trabalha com energia livre, né, então motor e gerador que não requer qualquer outro tipo de energia para iniciar a operar. Lembra um sistema de múltiplas rolimãs? Imagine isso, né, compraríamos um equipamento de pequeno porte, e nunca mais precisaríamos nada para eternamente ter energia livre de graça. Deu para entender o problema? Totalmente, Maria. Uhum. Totalmente. Sexta pergunta aqui eu vou fazer. Maria, ele construiu uma nave espacial com esse sistema? Eu sei que parece uma coisa maluca, né? Mas as coisas se provaram. As provas existem, os vídeos existem, feitos por equipes de televisão, repórteres conhecidos e muitas testemunhas. Ele não era burro, ele não era, como ele não é, está vivo até hoje, não tem nada de burro, ele é extremamente inteligente. Então ele sempre se cercou, como se cercava o Tesla, de fazer um show, né, na exibição dele, que o Tesla fez igual, por isso que aquilo se considera que aquilo existe. Ele e uma equipe pequena construíram vários protótipos de naves não tripuladas. Eram naves de em torno de 4 metros de diâmetro, circulares. Essas naves utilizavam o SEG, o Sir Generator Effect, e elas voavam rapidamente, envoltas em um halo de luz. Veja bem, você quando ativa o Sir, você tem aquele famoso efeito de modificação da matriz espaço-tempo, onde parte da massa se transforma em energia. Por elas passar da massa para energia, essa é uma questão quântica, o halo de luz, ele é um intermediário tanto para da luz se fazer massa, como da massa se fazer energia novamente, né? Então, a luz é o intermediário. Então, aquele halo de luz mostra que algo está entre duas dimensões de realidade.
Então, essa nave circular, parecia um disquinho de 4 metros, foi feita várias vezes, e com vários tamanhos, 2, 3, 4 metros, e esses foram os primeiros testes feitos nos anos 60. Então, ao longo dos anos 60 e 70, até o final, 70, ele documentou esses experimentos todos, conseguindo acoplar um sistema teleguiado, né? Ele era teleguiado, não tinha ninguém dentro, só tinha 4 metros de diâmetro, e por controle remoto, ele simulava aquela nave, fazia voos e fazia contornos. Interessantemente, a RAF também, a Royal Air Force, que é a Força Aérea Britânica, também se envolveu nos experimentos, mas fatos ocorreram estranhos, que fizeram com que o John Searle se focasse mais no desenvolvimento dos motores que das naves. Eu acho que deram alguns recados para ele se focar mais nos motores, esquecer as naves, essa é a minha opinião. É um enigma, né? É um enigma, meio fácil de se... E o que houve com ele, Maria? Bom, tadinho. Além de um amplo e muito dedicado trabalho de descrédito, né, que foi feito no meio acadêmico, eles classificaram-no como inventor e cientista, deixando-o sem emprego. Ele foi até preso. E note, ele foi preso porque não tinham alegações palpáveis para tirá-lo de circulação. Alegaram que ele roubava energia elétrica, né, já que a casa dele era abastecida pelo SEG, o gerador dele, né, eletromagnético que ele mesmo tinha feito com o protótipo. Então, o John Searle não precisava de energia elétrica externa. Então, falavam que já que você não usa, não paga a conta de luz, você está roubando, né? Botaram ele na cadeia. Entretanto, aos poucos, né, grupos de pessoas foram se juntando a ele e tem demonstrado que o poder desses geradores eletromagnéticos, até a data atual, né, continua sendo potencialmente grande. E o que não conseguem fazer é financiamento, não chega um empresário ali, ou se chega, deve sumir, para passar aquilo para a escala industrial. Putz, que coisa, hein? Nossa Senhora. Maria, o que ele fez foi similar, de certa forma, ao que a sociedade criou junto a cientistas da Alemanha nazista, não é isso? Pois é, então, o John Searle é nos 60, 70, né, e até atual, porque ele tá ótimo, ele tem 80 e poucos anos, e o homem tem uma cabeça que Nossa Senhora, né? Sim, então ele reproduziu em partes a criação das naves Raunebull alemãs, que no final dos anos 20, início dos anos 30, elas eram testadas exatamente sem tripulantes, apenas teleguiadas, usando radiotransmissão que o próprio Nikola Tesla havia apresentado ao mundo, teleguiando pequenos barcos em piscinas em 1919. Então ele fez testes similares, ele parou, segundo a gente sabe, o Searle parou na escala de teleguiado. Os alemães aparentemente passaram para a escala tripulada. Sabe-se que os primeiros protótipos nazistas, eles desapareceram no ar, tal e qual aconteceu com as naves do John Searle, né? Havia muito em comum entre esses projetos, embora os motores fossem diferentes. Ambos geravam eletricidade devido a geradores de campo eletromagnético. Os nazistas, no início, utilizavam a mistura do chamado mercúrio vermelho, ou red mercury, para transformá-lo em mercúrio monatômico, gerando assim a supercondução nos primeiros protótipos, que depois passaram a usar apenas água. Então, os alemães começaram com o red mercury, que é o mercúrio vermelho, e depois o Victor Schauberger, Dr. Otto Schumann, passaram a trabalhar apenas com água. Mas o motor do Searle, John Searle, o inglês, ele não utilizava nada, nem água, apenas o equipamento em si. Ele utiliza a energia livre do ambiente e com ela mais energia gerada. Potencializa e acumula a energia do ambiente. Trata-se de um aproveitamento e uma potencialização. É genial. O protótipo do John Searle, quando você olha, você não acredita. É algo fantástico, é caro para produzir, mas não é nada extraordinário. Se fosse colocado em escala, ele é pequeno, né? É fantasticamente pequeno e é estrondosamente chocante quando ele liga e mostra isso nos filmes. Certo. Pois é. E essa tecnologia inovadora nunca vem a público, né, Maria? Pois é, seria assim, cada um compraria um gerador John Searle, que teria mais ou menos 1 metro de diâmetro, instalaria na sua casa e acabou. Não precisa de fio, não precisa de mais nada. É isso que aconteceu. Mas a quem isso interessa, a quem não interessa? Mas você falou aí sobre um tal de mercúrio
monoatômico. O que é isso, Maria? Ah, tá. Eu vou dar uma resposta baseada na linha do tempo, na história da Terra, né? O mercúrio monatômico, é claro que a ideia não falava em mercúrio monatômico, mas os antigos Vedas da Índia, eles dirigiam seus Vimanas, que eram veículos espaciais que constam no Mahabharata, Bhagavad Gita, todos os livros antigos Vedas, eles levitavam, soltavam raios e até disparavam algo similar ao que o Tesla, né, depois patenteou como o raio da morte, né? Isso é descrito em passagens de guerras no Ramayana, incluso. Eu falei Mahabharata, Bhagavad Gita e não falei do Ramayana, que é um dos mais importantes, né? Então, Vimana vem do sânscrito e tem várias traduções, sendo algo como aquilo que pode ser mensurado. Segundo consta no volume pertencente à coleção dos livros védicos, o Vimanika Shastra, o combustível dos Vimanas era o mercúrio, que para ser assim poderoso, hoje, né, pela tecnologia científica de hoje, o conhecimento que nós temos, ele teria que ser transformado em mercúrio monoatômico, da série dos M-Metals. Quem quiser pesquisar sobre isso, basta escrever M-Metals, Monoatomic na internet e vai ficar boquiaberto pelas tecnologias de supercondução que já estão desenvolvidas academicamente falando nesses processos, né? Então, certamente os cientistas nazistas, eles se inspiraram nessas escrituras indo-arianas dos Vedas, já que eles consideravam isso uma pura conexão com a origem do povo alemão, o norte e nordeste da Europa, além do norte da Índia e Irã, estendendo-se até a Mongólia, era o que os nazistas consideravam como a nascente do povo indo-ariano, que tinha conexão forte com a origem deles. Muito bem, pessoal. Bom, nós vamos ficando por aqui, né? Nós agradecemos demais a nossa querida amiga pesquisadora Maria Carmen Pereda. Maria, você gostaria de deixar seus contatos, fazer alguma observação? Sim, uma consideração final seria colocar assim, existe sempre solução para tudo, né, que a gente quer desenvolver. No caso das fontes de energia, as renováveis, de tecnologia limpa, energia de ponto zero, energia livre, são as que nos darão um planeta ecologicamente limpo, saudável e uma menor exploração financeira. Então as pessoas têm que abrir os olhos para isso, né, e começar a exigir que isso venha, digamos, ao público e à escala industrial. Então, os meus contatos... perdão, diga, Cris. Mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma última pergunta, se você me permite. Sim, claro. Será que a ciência está perto de esclarecer os fenômenos elétricos relatados em textos antigos, como os que você acabou de citar, usando a tecnologia de supercondução de eletricidade? A resposta é sim, se, e somente se os pesquisadores e os dados, né, tanto históricos quanto científicos, deixarem de ser suprimidos. O que aos poucos vem acontecendo com um pouco de custo, né? É uma pena, mas talvez esses dados venham à tona somente quando eles interessem aos que controlam a economia mundial. O petróleo vai acabar. E quando isso acontecer, eu estou certo que a energia livre e obtida pela supercondução será utilizada. Observem o aumento do preço dos metais de transição que são utilizados nas pesquisas para a supercondução, que são o ouro, a prata e a série da platina, e vocês acharão a verdade que está sendo preparada. Bem, Maria, infelizmente nosso tempo é escasso, né, Mauro Dom Pedro? Eu gostaria que você deixasse os seus contatos para quem quiser adquirir aí o segundo volume do Sol Negro, que é a Cidade Secreta do Vril, que é maravilhoso. Eu tô lendo, dá vontade de você largar, viu, pessoal? Vale a pena ler, muito, muito interessante. A Maria faz uma trama muito interessante. Bom, Maria, você se passar seus contatos. Explora exatamente esse tema da energia livre, né? Entre outras coisas que estão lá. Os contatos vocês podem achar os links de compra facilmente pela página do Facebook, as postagens que a gente faz diária com informações sobre a história do mundo, ciência e tudo mais sobre esses temas também. Elas têm no final das postagens os links de compra. Então, Facebook/O Sol Negro Livro ou www.osolnegro.com.br. Bom, Maria, uma honra enorme estar com você, com o Mauro Dom Pedro. Sem dúvida.
E nós vamos aí esperando que você contribua cada vez mais com autoconhecimento e esclarecimento. Gratidão, Maria. Gratidão, Gratidão é Mauro. minha. Beijo pra você. Gratidão, Obrigada. internautas. Até o próximo. Despertos. Abração. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Programa Despertos.